Campos Altos, Minas Gerais, ano 2024. Antes das cidades estruturadas como conhecemos hoje, os colonos viviam em assentamentos, que eram pequenos povoados onde os grupos acampavam e eventualmente chegavam as comitivas, com suprimentos para as construções primárias. Com exceção dos nativos e povos indígenas, assim nasceram as primeiras cidades, em uma época quase sem lei, em meio a uma terra selvagem. Essa história de desenvolvimento humano deixa rastros. É possível encontrar objetos históricos esquecidos no passado usando detectores de metais. Cada objeto registra essa história como em um calendário de relíquias, cada qual criado em sua época, com sua utilidade marcada em seu formato e eventualmente datada, como é o caso das moedas antigas. A prática do detectorismo tem capacidade de percorrer os momentos históricos por meio dos achados. Vamos desvendar juntos hoje parte dessa história. Eu chamo Vera Lúcia Guimarães Vieira dos Santos. E eu nasci dia 24 de outubro de 41. Aqui não era ainda cidade. Aqui foi a cidade em 1943. Com a construção da estrada de ferro, as pessoas que tinham condição, que moravam em São Jerônimo dos Poções, eles mudaram para cá, que achou que o movimento aqui seria melhor. Então vieram todas as lojas. Meu avô tinha uma loja que vendia de tudo. Meu pai depois, mais tarde, também teve uma loja também que vendia de tudo. E depois de uns tempos, ele resolveu entrar na área de café. Então, como ele não tinha posse para isso, ele fez um acordo com uma família de Araxá. Então, eles entraram com as terras, que é onde é hoje a Capoeira Funda, e o meu pai entrou com serviço. E aí começaram, então, a plantar o café. Mas já tinha gente de Guaxupé, que morava aqui, que é o senhor Oswaldo Araújo, que já tinha começado aqui a plantação de café. Nascido 10 de setembro de 1958, nascido em Campos Altos mesmo. Desde os 8 anos, ia para a lavoura com o pai e a mãe, que era tudo manual. Naquele tempo aceitava a criança trabalhar. Eles iam colhendo e eu ia varrendo, fazia os montinhos, depois catava tudo no dedo. Ia catando e pondo dentro de um saco. Misturava, na época misturava o café de cata, misturava com o café do pé. Nós estava morando em Iguatama, pai. Aí o pai veio atrás da colheita de café, que era uma fama que ganhava muito dinheiro. Aí ele veio de Iguatama para cá. Veio, fez uma colheita, foi embora. Aí na Iguatama era fraco de serviço. No outro ano ele veio de novo e ficou. Aí não voltou mais. Eu já fui nascido aqui, já está com 65 anos. Nós trabalhava tudo ali. Uma hora era José Alvarenga que chamava. Depois o Zinho Sidney, Sebastião Sidney, nós chamava ele de Zinho. Montou o galpão dele e selecionava também. Era mulher, criança, tudo para selecionar. E tinha o Oswaldo Araújo aqui, que já morreu, já faleceu já há um bom tempo. Tinha muita lavoura aqui na Prata. Ele chegou a fazer um trecho da linha de ferro. O trem afastava os vagões e põe lá na porta do galpão dele, para embarcar o café para levar para São Paulo. Ia para Santos e ia no trem. A cidade aqui praticamente foi criada através do café.
Tá vendo aí? Meu nome? Baltazar Antônio José de Oliveira. Isso. Dia 5 de novembro agora, eu vou fazer 81 anos. Eu vou fazer a conta assim, vocês têm que fazer a conta para mim. Nunca fui na escola. Meu pai era um homem pobre, mas nasceu tudo pobre, criou pobre, mas graças a Deus, criou honesto. Campos tem, é bem explicado. Tem 20 anos que eu mudei para cá, lá da roça, mas eu mesmo fiquei muito pouco aqui, eu ficava mais para as fazendas, né? Na roça e tal. Mas meu povo sempre morou aqui. Eu vou lá onde que era do patrão nosso. O patrão nosso era o pai do Diogo, prefeito. Heitor Diogo. Então a gente foi criado, foi por lá, um bom tempo. O primeiro serviço meu foi capinar lavoura, né? Capinar lavoura, apanhar, ruar. Antigamente era bem diferente de outro serviço, né? Não tinha pão de apanhar café, era pineirão. Pineirão é um trem de taquara, você sabe o que é, né? Então com aquilo lá em cima se cheio de café, que eles escorregavam e ia parar lá no fundo. Entornava o café. Então, era tudo levado de caminhão, o pessoal ia apanhar o café. Depois ele montou a máquina de limpar, que era do lado do viaduto. E a loja dele era aqui na rua Tiradentes. E foi a primeira bomba de gasolina de Campos Altos, que era tocada a manivela. Só tinha uma parte que eu achava interessante. Ele colhia o café, secava, e depois ele passava de casa em casa distribuindo o café limpo, limpava o café, e ele passava de casa em casa e deixava um saco, 2 sacos, que era tudo catado na mão. Quando era de tarde, depois que terminava o horário de trabalhar, ele passava recolhendo a sacaria que ele tinha distribuído. Era tudo manual, tudo catado na mão. A gente estendia um saco, o saco de linhagem, e eu mesmo catei muito café. Sentava no chão e passava tudo na mão. E depois ia para vender, ia para o exportador. Aí ele ia para o Rio de Janeiro, ele ia para São Paulo. Era tudo feito com o povo da cidade mesmo. Quando eu era adolescente e mais nova, o maior produtor de café de Campos Altos chamava Oswaldo Araújo. Oswaldo Alves de Araújo. Os melhores cafés de bebida boa era produzido na fazenda do Oswaldo Araújo, na fazenda Califórnia, que chama. O Oswaldo Araújo ali falava que ele tinha sociedade com o diabo. Falava isso. Não tinha nada disso. É porque ele tinha muito dinheiro e a produção de café dele era boa e café de boa qualidade, né? Tudo orgânico. Aí eles falavam isso. Mas não tinha nada disso, não. Era só lenda mesmo. Eu estava lá em Bambuí uma vez, aí eu vinha, tinha o ônibus e tinha o trem. Aí eu ia vir no trem, depois eu desanimei, falei, isso vai demorar demais, eu vou no ônibus mesmo. Demorava também o ônibus, porque ele vinha de Bambuí, estrada de terra, passava em Corgo d'Anta, até que subia aquela serra ali, se pegar a 262, era um trabalho danado. Aqueles ônibus ciferavam, aquele motor dianteiro antigo. Era só barulho e andar nada. É divertido o serviço. É um serviço bom de fazer e quando a gente pega a prática de fazer ele é um serviço agradável de fazer. Eu me sinto muito valorizado quando trabalhei com café. Sempre fui bem aceito nas lavouras com o meu serviço. Foi muito bom
sempre tive oportunidade, o patrão me dava oportunidade de eu fazer o serviço e melhorar. Tudo que eu aprendi foi oportunidade que o patrão me deu. Paulo japonês, Paulo César e o sogro dele, o Sr. Shigeo Ayakawa, tudo me deu oportunidade e me ensinou mais coisas que eu não sabia. Me ensinou a trabalhar com máquina que eu não sabia, desde que o Paulo, mais o sogro dele lá, que me ensinou. Me deu a oportunidade de eu aprender. Se eu desse coisa de trabalhar, eu voltava a trabalhar para ele de novo. A roça, geralmente, lá antigamente era plantado mais, era subindo, né? Então, era o seguinte, a rua era mais estreita do que a de hoje. A gente ia de um lado da rua, ruava um pouco, virava para baixo, do outra banda topava naquele, ia para cima de novo. Então, de modo que era um companheiro em cada rua, né? Era até mais fácil capinar do que as de hoje. A rua era estreita. Mas mascava dessa altura. Capinava 2 vezes por ano, né? Então, era bem diferente de hoje. Mas a gente gostava, porque, como se diz, é o que a gente aprendeu primeiro, né? E outra história. Antigamente não tinha essa modernidade de hoje, não. Tinha que agir, né? Meu pai foi um homem pobre a vida inteira, mas também criou pobre. Mas graças a Deus, honesto. E ele ensinou nós a trabalhar direitinho, e nós aprendeu. Serviço grosseiro, né? Bem explicado. Ninguém não foi à escola, foi alguma escola depois de velho, né? Mas assim, criança, não. Nós é 9 irmãos. Já morreu 5, nós tem 4. Então foi uma vida assim, parecia que difícil, mas vai pensar direitinho, não era, não. A gente aprendeu a trabalhar, e nessas alturas não tinha essas modernidades de hoje. Então, de modo que, quantas ou contas, para nós foi bom, né? Teve bom. Eu tenho só uma filha e 2 netas e 2 bisnetos. Depois de café parece um trem ruim, mas não é não. Tem que pôr na cabeça. Ó, serviço para muita gente. Então, em dias que começou a apanha, as coisas melhores, somente para a classe pobre, agora assim a gente, né? Parece serviço para trabalhar, outros mais que precisam igual a gente. Então, não pode ser época ruim. Isso lá, geralmente, também na época que já tinha café para limpar. Aí nós ficávamos lá nos 3, 4. Eu morava na fazenda, olha o terreiro, sabe o que é? Mas aí, no momento que começava a limpar café, aí já ficava mais uns 3. Trabalhando no secador trabalhava de noite. Aí, até para mim era mais favorável, porque não ficava tanta responsabilidade nas minhas costas, né? Era uma festinha fraca, ou seja, a comemoração era pouca. Mais mesmo era serviço. Mas era bom, eu comia lá um tira-gosto, quem tomava uma tomava, né? Isso era acabado mesmo, a hora que barria os terreiros, né? Nessas alturas, eu agradecia todo mundo, eu ficava feliz, né? Os patrões ficavam. Então, foi mais ou menos assim. Agora, na apanha de café, eu estava explicando. Usava o tal pineirão. Assim quando eu comecei a apanhar, né? Depois mudou as coisas. Esse pineirão era um pineirão quadrado. Eu apanhava aí. Porque primeiro os pés de café era grandão, dava café demais, né? Você apanhava uns 3 pés de café, o pineirão enchia. Ele limpava aquele pineirão, jogava as coisas de lado, catava direitinho, e sacava aquele café. Tinha hora que estava quase enchendo o pineirão, que ele vazava para lá, de lá abaixo, ia para lá no fundo, tornava o café tudo. Então, essa foi a minha diversão, né? Era bom. A gente gostava. E durante 20 anos eu mexi com gado. E depois foi que eu desisti e passei tudo para café. E a estrada de ferro trouxe muita gente do São João del Rei. Aqui tem diversas famílias que todo mundo era funcionário da estrada de ferro. Aqui também trouxe a família dos Pereira. Quando terra no sul de Minas estava muito caro e o café começou a dar um preço bom,
Eles mudaram para cá. Então, a maioria da população de Campos Altos é do pessoal da Estrada de Ferro, do pessoal de Lavras, Perdões e Campo Belo, que mudou para cá, porque a terra aqui era barata. E eles vieram plantar o café aqui. Eles mudaram tudo para cá. Mas aqui era muito, muito pequenininho. Você vê, hoje eu estou com 83 anos. Campos Altos não passou de 15 mil habitantes. Agora diminuiu, está com 13 e pouco. Né? Então, quer dizer, a cidade parou no tempo. Porque aqui é assim, o café está bom de preço, aí todo mundo fica eufórico. O café está o preço ruim, ninguém sai nem de casa. Então, a cidade, em vez de melhorar, ela está diminuindo. Ela não está aumentando o tanto que era para ter aumentado. O meu pai foi prefeito aqui. O primeiro prefeito de Campos Altos foi nomeado pelo Getúlio Vargas, na época da ditadura. Era o Dr. Rubens Ribeiro da Silva. Ele foi nomeado pelo Getúlio Vargas. Depois é que, então, fez a primeira Câmara de Vereadores. Depois, meu pai foi prefeito. E quando ele foi prefeito, ele colocou luz na cidade, água, que não tinha, e rede de esgoto. Era Maria Fumaça. E ele passava aqui 8h30 da noite, indo para Belo Horizonte, e chegava lá 9 horas da manhã. E aí era leito, a gente ia dormindo. Porque quando chovia, nós não conseguíamos sair da cidade, porque atolava do barro. Entendeu? E aí nós íamos de trem. Mas aí, quando eu estava já com uns 9 anos, 10 anos, ele já tinha ganho muito dinheiro com café. E aí eu fui estudar em Belo Horizonte. No Itamaraty, uma vida de cavalo no Itamaraty, tinha um casal lá, um Zé Jerônimo e Benevito. Eles tinham um terreno em Birani, estação, né? Nós alugávamos o pasto deles para soltar os animais e eles ficavam olhando para nós. Aí nós pegávamos o trem lá, ia daqui para baixo, descia os trem, aí já ia cavalo para a prata, né? Misto, noturno. Eu andei muito, é a condução que tinha, né? Só que da prata ali onde nós vinha e pastor os animais, era quase a distância de vir para cá. Itamaraty. Estação tem até hoje, né? Só que não funciona, mas tem ela lá. É no carvão, a lenha, né? Então, de modo que, de um lado, o vereador já tomou muito buléu. Já 80 anos, vou fazer 81, eu estou aí, graças a Deus. A experiência vale muito, para qualquer coisa. Até para uma capina tem que ter experiência. Ser fiscal de pão de café é o serviço mais ruim do mundo. Todo jeito que ele faz, ele não presta. E ele não pode deixar o povo fazer o que quer, porque senão dá errado para ele, né? Depois que entrou máquina, barateou o pão e o café, muita coisa. A metade, ou mais da metade. As confusão de levar patrão no pau acabou. Depois apareceram algumas vezes, né? Tem as lavouras que necessitam de apanhador, mas é poucas lavouras. O povo está querendo lavoura para apanhar, já é diferente, né? Tem resto de máquina. Máquina hoje, ó, é as panhas, é seleta, desbrota, roa. Então, a máquina faz de tudo. Mas tem um detalhe, um pé de café antigamente dava café para 4 pés de café de hoje. 4.
Mas quase todos gastavam escada. Porque o café era muito alto, igual tudo, né? Máquina de qualidade alguma, puxava café do carro de boi. Puxei muito café do carro de boi. Eu era feliz, gostava daquele povão, né? Ia ficar satisfeito. Então, de modo que foi um tempo feliz. Nada tenho a reclamar de patrão. Toda a vida meus patrões foram bons para mim. Não, na época vinha algum baiano, mas era muito pouco. E depois começou a vir, eles achou que estava dando certo, achou que estava bom, estava ganhando dinheiro, aí tinha ano que chegava aqui 3, 4 ônibus cheios, ficava, dia de ir embora, pegava o ônibus e ia tudo embora. O café verde e o brocado atrapalham o sabor da bebida. Aí seleciona, depois põe no torradorzinho pequeno e torra no fogo de lenha. É demorado. O sabor é diferente, mas fica, se for um café orgânico, de longe vê o cheiro na hora que está torrando. É mexer ele, quanto mais mexer ele, melhor. Mesmo que não tenha sol, mexe com ele toda hora ali, e aí a bebida dele fica melhor. No último ano que eu trabalhei, ele era 40 hectares de lavoura. No último ano, perdeu muito café, que choveu cedo. Ainda consegui 3.000 sacas de 60 quilos. Nasci 10 de setembro de 1958. Nascido em Campos Altos mesmo. E a vida inteira vivo em Campos Altos. Dá vontade de voltar para a roça. O detectorismo resgata uma história antiga, muitas vezes perdida. Permite reencontrar objetos que seriam tomados eternamente pela terra. Além desse registro histórico, muito lixo é retirado do mar, de rios e florestas, tornando esse hobby ecologicamente benéfico para o meio ambiente e para a sociedade. Os pilares da prática do detectorismo é o recolhimento do lixo desenterrado e da preservação dos ambientes pesquisados, e respeito à propriedade privada e às leis locais.